rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização Conectados e FUNSAI. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Quem não adora ouvir e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras. Vim de longe pra te contar uma história bem divertida. Atenção, já vai começar. É um, é dois, é três. Tricotando palavras, tricotando palavras. Olá, tricoteiros e tricoteiras de plantão. Eu sou a Aninha e agora começa o programa mais esperado da Rádio Conectados, Tricotando Palavras, recheado de histórias e canções na melhor web rádio do mundo, Rádio Conectados. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ana. Está animado? Ainda mais que temos uma pessoa muito especial com a gente hoje. Uma moça bonita, de um sorriso encantador. Olha, eu tô assim totalmente encantada por essa moça, gente. Já já vocês vão saber tudo da vida dela. Falo que o programa Tricotando Palavras parece programa de fofoca, viu? Falo saber tudo da vida da pessoa, gente. Gente, Léo, a gente não se viu semana passada, né? Pois é, Ana. Pois é, aproveitou as férias. Com um vácuo no nosso encontro. Sentiu minha falta? Lógico. Eu também senti a sua, Léo. Também. Aproveitou as férias da Rádio Conectados? Deu uma aproveitadinha pra dar aquela sonequinha até meio-dia. Nossa, até meio-dia, Léo. Meu Deus do céu. E uma boa tarde para todos os tricoteiros que estão nos escutando nesse momento. Minha gente, vem chegando, porque já já vai começar um bate-papo incrível com essa maravilhosa contadora de histórias. Eu nem vou falar o nome dela para fazer suspense. Então vai chegando e para começar a nossa tarde, vamos de música. Balanço da peneira, eu vou peneirar. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. Peneira, peneira, cai a fuba. Peneira, peneira, cai a fuba. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. Peneira, peneira, cai a fuba. Peneira, peneira, cai a fuba. É no balanço da peneira. Tricotando Palavras. Marinheiro, encosta o barco, que a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. A maré que enche vaso
morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Quem me dera, 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 quem me dera só pra mim receber do meu amor um galinho de jasmim. Receber do meu amor um galinho de jasmim. Marinheiro encosta o pato, que a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. E você, dona Bebel, passe a mão em seus cabelos, que do céu vem caindo 2 pinguinhos de água de cheiro. Você está ouvindo Tricotando Palavras na Rádio Conectados. Pisa morena no caroço da mamona, você toma a mão dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Oi, pisa morena no caroço da mamona, você toma a mão dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Você fica peneirando, rodando, toda assanhada, tá faltando com respeito e esquecendo que é casada. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Oi, pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Eu plantei, semeei rosa branca no terreiro, nunca vi mulher casada namorar rapaz solteiro. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Oi, pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Você olha desse jeito pro rapaz aqui do lado, saiba que ele já tem dona, esse é meu namorado. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Oi, pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Eu não quero seu amor, nem o amor de ninguém, eu já tenho meu benzinho e só ele me convém. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Oi, pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Então vamos trabalhar, chega de papo afiado, tu já tem o teu benzinho e o meu tá aqui do lado. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Oi, pisa morena no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa moreninha no caroço do Joá. Pisa Morena. Gente, vamos começar então a nossa entrevista com essa moça bonita, Letícia Quioqueta, que é atriz, contadora de histórias, arte educadora, com uma formação gigantesca que não dá pra contar tudo, porque ela mesma vai falar pra gente tudo sobre a formação dela, sobre a história dela. Letícia, seja bem-vinda ao programa Tricotando Palavras. Obrigada, Aninha. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, eu também estou bem feliz de te receber. Tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com a sua história, viu? Trouxe agulha, trouxe o tricô?
Trouxe, claro. Pra gente começar aqui. Bora começar a tricotar. Então, bora começar. E eu queria que você contasse pra gente um pouco da tua história, da sua trajetória, da sua infância, dos seus sonhos, porque você é atriz também. Conta pra gente um pouquinho. Bastante coisa, hein? Vamos retomar aí a vida. Então, Aninha, eu, desde pequena, eu brinco que eu sempre quis, eu nasci dizendo que eu queria ser atriz e cantora, né? Então... Duas. E assim, eu desde pequena estive muito próxima das artes. Eu fazia teatro, eu cantava, tocava violão quando era pequena. Eu também participava de um grupo tradicionalista lá do Rio Grande do Sul, que é a minha terra, do CTG, não sei se você já ouviu falar. Acho que eu já ouvi falar assim. Eu comento, quando eu falo da minha infância, sempre do CTG, muita gente aqui em São Paulo nunca ouviu falar, né? Que é o Centro de Tradições Gauchescas. Então, lá a gente acaba desenvolvendo todas as artes. A gente declamava, dançava as danças tradicionais, enfim, cantava. E aí a arte sempre foi muito presente na minha vida. Depois eu me mudei para Porto Alegre. Já nessa ideia fixa de trabalhar com arte, especialmente com teatro, ainda mais no início, né? Que era o meu foco mesmo. E aí eu fiz a faculdade de artes cênicas, lá na Federal do Rio Grande do Sul. Paralelamente, fiz jornalismo também. 2 cursos ao mesmo tempo? Gente, eu mal consigo fazer um curso, ela fez 2 ao mesmo tempo. Mas era uma época que eu tava focada, assim, realmente no estudo. Então, eu só estudava e foi muito rico, muito interessante. Eu tinha a ilusão de que eu ia conseguir conciliar as duas coisas. Na verdade, assim, poderia, né? Não é que não poderia, mas eu optei, depois da faculdade, por seguir mais numa área mais acadêmica, um pouquinho, e também trabalhar com o ensino da arte, né? Ensino do teatro. Então, foi uma opção mesmo. Mas foi maravilhosa a formação como jornalista, né? Assim, foi boa. A formação é também parte de mim, sabe? Essa experiência que foi muito legal. Eu imagino que sim. Eu acho bem interessante também o jornalismo, né? É tudo comunicação, né? O teatro, o jornalismo, as artes, né? A forma de você se expressar e de se colocar no mundo, né? Sim, elas se complementam de uma certa forma, né? Eu desenvolvi, por exemplo, o gosto pela escrita foi algo que eu desenvolvi no jornalismo. Eu não tinha tanta leitura na época. Eu gostava de ler, mas eu sempre fui uma criança meio ativa. Gostava mais de brincar, de correr, subir em árvore. Não era tanto da leitura. E eu desenvolvi muito isso no jornalismo e também gosto pela escrita. Então, assim, foi maravilhosa a experiência. Mas depois, vou seguir aqui com o... Pode indo. Tá, já que você pediu aí um pouquinho do histórico... aí eu acabei fazendo depois o mestrado na área do teatro, né? Aqui em São Paulo. Eu vim pra cá, na verdade, pra começar esse mestrado. E também porque eu me encontrei em São Paulo. Quando eu pisei aqui, eu achei, nossa, esse é o meu lugar. E seus familiares continuam lá? Todos. Lá longe, né? Essa é a parte difícil de lidar com família longe. Mas assim, eu acho que eu sempre fui bem independente, então... Eu sinto saudade, gosto, tenho um super carinho. Nossa, amo todos, né? Mas eu consigo, eu lido bem com isso. Tem gente que não consegue, né? Tem gente apego, que sofre, né? Tanto com estar separado, que acaba voltando e tal. Não, eu acho que até nesse aspecto eu lido bem. E, enfim, aí... depois acabei entrando nesse universo da voz, né? Que, enfim, atualmente eu também dou aula de voz. E depois a gente fala mais sobre isso. Nossa, a gente vai falar muito sobre isso. Você vai dar uma aula de voz pra gente nesse programa aqui hoje, viu? Vai se preparando. E aí foi meio que nesse momento também que entrou a contação de histórias na minha vida, assim, como inicialmente foi muito por acaso, e aí chegou, assim, amor à primeira vista. Foi muito... É isso que eu ia te perguntar, como se deu esse encontro, né? Com a narração de histórias, como que foi isso? Como que ela entrou na sua vida?
Foi muito aleatório, realmente. Não foi algo, nossa, eu sempre quis fazer contação de histórias. Não, foi um pouco aleatório isso de que eu cheguei, nossa, tem contação. É uma, sabe, de descobrir que existe. Que hoje a gente que trabalha com isso, a gente sabe que tem tanta gente que nem sabe que existe essa possibilidade, né, ainda. Você comenta que você é contadora de histórias e as pessoas... Não entendem direito, Acham que isso, de repente, é uma função de um professor, né, dentro da escola, da educação infantil, que conta muitas histórias para incentivar a literatura, a linguagem. Então, hoje tá começando a superar, né, um pouco mais. Mas ainda assim, as pessoas ainda não entendem como um ofício mesmo, né? Exato. E foi então, nesse por acaso, que eu encontrei a contação. Na época, devo admitir que era uma forma de... Acho que como muitos contadores, esse caminho que a gente encontra de estar em cena e também de fazer algo que é entre um teatro e uma narratividade e aí, sem saber exatamente do que se tratava. E tem muita gente que faz esse caminho, né? Um movimento de atores que se tornam narradores. E eu acho que eu me considero, né? Que eu fiz esse caminho também. Mas aí, é claro, depois que você entra, conhece um pouquinho... Depende de cada um. No meu caso, foi um amor absoluto, assim. É algo que eu quero fazer pro resto da vida. É algo que talvez o que mais faça sentido para mim hoje. E você fez até especialização, né, na arte de contar histórias na Casa Tombada, Sim. né? Que foi onde a gente se conheceu. Exatamente. Numa disciplina de voz. Olha só, menina. Só. Eu também me interesso tanto por esse tema, por esse assunto. Gosto tanto. Que ótimo. A gente trabalha com a voz, né? Sim. Vem do teatro, faz contação de histórias. Tô aqui na rádio, então a voz é algo realmente que é muito importante pra gente, né? É o nosso instrumento. Então me interessa. E você sabe que, aliás, agora você falando, eu lembrei que esse era exatamente uma das questões que mais me chamava a atenção. Porque junta um trabalho de voz, que é o meu interesse maior, assim, na vida, assim, gosto muito, com o narrar as histórias, primeiro as histórias que eu acredito, e através da voz, né? Então, juntou de uma maneira que fez todo sentido na minha existência, assim, isso. E como que foi fazer? É porque foi na pós que você se aprofundou mais dentro do universo da contação de histórias? Sim. Claro que eu me aprofundei muito mais na pós mesmo. Mas antes de eu entrar na pós, eu já estava contando histórias, já comecei assim profissionalmente, digamos assim, com as apresentações, né, em Sesc, enfim, biblioteca, realmente já começou algo rolando, apresentando mesmo. Enfim, depois tem a coisa dos mitos, né? Que foi por como eu cheguei também nas histórias, que eu gostava de contar os mitos. Gostava não, ainda gosto, né? Algo que eu tenho um fascínio. E aí, claro, na pós, começar realmente a estudar mais a fundo. Eu não consigo fazer, mas fazer mais ou menos, fazer sem saber do que eu estou fazendo, sem estudar, sem entender que é um universo. A contação não é um braço do teatro, não é. Ela é um outro universo mesmo, tem todas as suas especificidades e eu tenho o maior respeito e cuidado. Então, eu acho que a pós ajuda a entender a profundidade dessa arte, né, desse ofício. E, enfim, pensar o nosso papel mesmo enquanto contadores, o que a gente quer, como a gente quer se relacionar, o que a gente quer comunicar. Aprofunda muito e te dá mexe, né? Mexe, você sai transformado, né? Isso aconteceu comigo também, assim, é uma mudança. A gente super indica o após na arte de contar histórias da Casa Tombada. Fica a dica, hashtag. Fica a super dica, gente. É um espaço para entender qual é a profundidade da arte de contar histórias e vale muito a pena. As trocas são incríveis. Professores incríveis e também as trocas entre os alunos, né? Todo mundo que está ali tem esse amor pela narração, pelas histórias, então é um compartilhar riquíssimo. Um encontro, assim, são encontros muito poderosos, muito, né? E transformadores. Muito. Então, falando em história, já que a gente já tá aqui, né, nesse assunto, eu acho que eu queria ouvir uma história. Ai, tá bom. Você conta pra gente? Que história que você vai contar pra gente?
Eu vou contar a história da Fonte da Sorte. Nossa. Fonte é um conto popular? Não, é um conto autoral. Que linda! Mas ele tem os ares, assim, de um conto tradicional, mas não é. Pois a gente fala sobre ele. Quero muito. Então vamos conhecer. No alto de um morro, bem lá no alto, cercado por um jardim encantado, existe uma fonte. A Fonte da Sorte, que é também conhecida como a Fonte da Justa Fortuna. Aos pés desse morro há um muro intransponível, um portal. Esse portal abre uma fresta uma única vez ao ano. E por essa fresta apenas uma pessoa pode passar. A pessoa que conseguiu passar tentará escalar o morro e, se conseguir chegar até o topo, aí então se banhará com as águas da Fonte da Sorte e terá sorte e a justa fortuna para o resto da vida. Bom, aí vocês e todo mundo aí já imagina o sucesso que essa fonte não faz. Imagino. Né? Todos os anos, centenas, milhares de pessoas se reúnem em torno do portal à espera da sorte. Teve um ano em que se encontraram ali 3 bruxas. E elas compartilharam os motivos pelos quais estavam ali. Seus nomes eram Asha, Alda e Amata. Asha tinha uma doença física que nenhum médico ou curandeiro podia curar. Por isso, ela achava que merecia esse banho com as águas da Fonte da Sorte. Alda tinha sido roubada por um grande amigo. Ela estava totalmente pobre e descrente da humanidade. Por isso, ela também queria tanto esse banho. A Mata foi abandonada por um grande amor. Nossa, ela tinha uma dor no peito tão grande, que ela não conseguia tirá-la de lá. Por isso ela queria tanto. Ela achava que ela merecia esse banho. Depois de conversado, as 3 perceberam que todas mereciam. E resolveram fazer um acordo. Caso o portal se abrisse na frente delas, entraria uma e puxaria as outras. Entrariam as 3. Boa ideia, hein? Boa ideia, não foi? Não sei como elas fariam isso, mas essa foi a ideia. Eu sei que no dia seguinte, quando o portal se abriu, ele se abriu justamente na frente de Asha, que foi a primeira que passou, que puxou a Alda, que puxou a Mata, que se enroscou num cavaleiro, porque eu falei que tinha muita gente ali, né? Ela se enroscou num cavaleiro e trouxe ele pra dentro. Entraram os 4 e o portal se fechou. Asha e Alda ficaram furiosas com a Mata, pois como se já não bastassem elas 3 terem que competir por um único banho nas águas da Fonte da Sorte, a Mata ainda havia arrastado um cavaleiro. O cavaleiro ficou super sem jeito. Ele percebeu que elas eram bruxas, estavam ali com as suas varinhas mágicas, e ele disse para elas não se incomodarem que ele ia logo se retirando. Mas então a Mata olhou para ele e disse: "Covarde, já está aqui, agora empunha essa espada e vamos conosco?" O cavaleiro, que se chamava Azarado, aceitou. E os 4 começaram a subir o morro. E foram subindo, conhecendo aquele lugar tão diferente, com cheiros, com plantas nunca antes vistas, animais tão inusitados. De repente, começou a surgir na frente deles uma coisa enorme, uma espécie de minhoca monstruosa, grandona, branca, gorda e cega. Nossa. E essa minhoca dizia: "Pague-me a prova de suas dores." O que é isso? Gente, ainda tinha isso. Ainda tinha isso. Charada. Eles não sabiam o que aquilo significava. Você saberia? Jamais. A prova de suas dores. O que seria aquilo? Eles não faziam a menor ideia do que aquilo significava. A Alda e a Mata prepararam uma poção.
mas não adiantou nada. O cavaleiro, então, sacou a sua espada e começou a lutar com a minhoca. Mas, num primeiro golpe, a espada se desfez e caiu ao chão. Asha começou a se desesperar. Eles tinham apenas até o último raio de sol desaparecer no horizonte para chegarem até o topo e banharem-se com as águas da fonte da sorte. E o sol já estava subindo, estava quase a pino. E eles estavam ainda ali, não conseguiam seguir enquanto não descobrissem a charada, enquanto não passassem pela minhoca. A Asha se desesperou e ela começou a chorar. Chorar. E foi nesse instante que a minhoca aproximou-se dela e lambeu as suas lágrimas. Então, aí eles puderam seguir. E continuaram caminhando, ajudando-se quando necessário na subida. E de repente, olharam para o chão e puderam ler uma inscrição que dizia: pague-me os frutos do seu trabalho. Outra charada. Os frutos do trabalho. O que seria aquilo? Você tem alguma ideia, Ninha? Não. Alguma ideia, Léo? Olha, não faço ideia. Frutos do trabalho. Eles pensaram. O cavaleiro teve uma ideia, claro. Dinheiro. Frutos do trabalho. Ele pegou uma moeda de ouro que tinha no bolso e colocou ali, ao lado da inscrição. As bruxas não tinham nada. E então eles seguiram, caminhando, subindo. Quer dizer, por mais que eles caminhassem, eles começaram a perceber que não saíam do mesmo lugar. E não saíam do mesmo lugar e começaram a acelerar o passo e ainda assim não saíam do mesmo lugar. Alda se desesperou e começou a correr. Ela correu tanto que o seu suor escorreu do seu corpo. E o seu suor apagou a inscrição que estava no chão. E aí, então, eles puderam seguir. Continuaram caminhando, subindo, e estavam próximos a chegarem, quando perceberam que antes de chegar na fonte, ainda precisavam passar por um pequeno rio, com água cristalina. Eles olharam no rio e viram todas as pedrinhas lá embaixo. Em uma dessas pedras, eles puderam ler. E lá dizia: pague-me o tesouro do seu passado. Mais uma charada. Tá difícil chegar nessa fonte. Tá difícil. Alguém tem uma ideia agora? O que é o tesouro do passado? Nada? Nada aí? Nadinha. Nada de nada. A mata foi a primeira a compreender a charada. Ela sentou-se ali ao lado e lembrou-se de todas aquelas memórias lindas que ela tinha com seu antigo amor. Aquelas lembranças eram tão bonitas, mas a faziam sofrer tanto. Ela recolheu todas elas e permitiu, gentilmente, que elas fossem como o rio. E aí, então, nesse momento, as pedras que estavam embaixo do rio flutuaram, formando uma ponte pela qual eles puderam passar. E continuaram subindo, e agora sim, faltavam apenas 10 passos para chegarem até a fonte da sorte. Quando Asha, a que estava doente, despencou ao chão. Vão sem mim, por favor, sigam, eu não aguento mais. Alda, que estava ao seu lado, não aceitou. Ela entrou ali na natureza e procurou algumas ervas. Ervas que ela intuiu que seriam boas para curar Asha. Preparou um chá e entregou a Asha. E assim que Asha bebeu o chá, como que num milagre, ela levantou-se e percebeu que estava bem. Nossa, eu estou curada? Eu nem acredito. Bom, nesse caso,
eu não preciso mais desse banho com as águas da fonte da sorte. Eu estou curada. Ai, banhe-se você, Alda. Por favor. Nossa, eu? Obrigada. Mas só um pouquinho. Eu te curei. Eu não sabia que eu tinha a capacidade de misturar as ervas. Eu posso ajudar muita gente com isso. E também posso ganhar assim o meu sustento. Eu não preciso mais. Eu não preciso. Amata, banhe-se você. Você merece. Ai, como vocês são gentis. Mas só um pouquinho. Sabe aquela dor, aquele peso todo que eu sentia? Eu não carrego mais. Eu estou bem, eu me sinto leve. Eu deixei que tudo aquilo fosse embora com o rio. Eu não preciso mais. Cavaleiro, você sim, cavaleiro. Por favor, aceite, banhe-se. O cavaleiro, de nome Azarado, percebeu que aquele era o seu dia de sorte. E ele, é claro, aceitou. Deu os últimos 10 passos sozinho e se banhou com as águas da fonte da sorte. Quando ele voltou e reencontrou com as 3 bruxas, ele olhou para a Amata e percebeu que ela era a mulher mais amorosa, mais gentil, mais doce que ele já conhecera. E a Amata olhou bem fundo nos olhos do cavaleiro e reconheceu que aquele era um homem digno do seu amor. Então, os 4 deram início ao caminho de descida do morro. Ah, mas a descida foi fácil, foi gostosa. Eles desceram conversando, contando histórias, cantando. Atravessaram o portal, despediram-se e tomaram os rumos de suas casas. Asha, Alda, Amata e o cavaleiro. E conta-se que todos eles tiveram vidas longas e felizes. E sobre a tal fonte da sorte, cá entre nós, gente, eles nunca souberam que essa fonte não tinha magia nenhuma. Gente, eu adorei! Palmas! Eu faço as palmas, eu e o Léo fazemos as palmas aqui. E vocês que estão aí também, por favor, escrevam seus comentários. Gente, eu adorei. Linda essa história. Ai, não é linda? Linda demais, 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 demais. Nossa, eu literalmente viajei aí dentro da história. E a forma como você incorpora, né? Não é só... Não é só... É tudo, né? É tudo, assim. A história faz parte de você, né? Qual? Acho que você era uma delas ali, hein? Ah, eu acho que eu era as 3 ali. Você era as 3. Ou os 4. Os 4. E fala um pouquinho dessa história. Você disse que é autoral... Ela é da J.K. Rowling, sabe? Que é da autora do Harry Potter. Ela... Enfim, eu conheci muito por acaso. Eu acho que nada é por acaso na vida, mas esse livro caiu nas minhas mãos, assim, numa viagem. E eu me encantei por essa história. E eu deixei ela lá, em banho-maria. Sabe aquela história que você lê e te encanta, mas ela ficou lá. E depois de um tempo, ela ainda... Ai, aquela história. E aí teve uma oportunidade. Eu falei, vou preparar essa história. E eu tô pra te dizer que eu acho que essa é uma das histórias que é muito simbólica pra mim, muito forte. E assim, acho que todos, né, se veem na história, né? A gente se encontra ali dentro desses personagens. Quem não gostaria de encontrar? Todo mundo tem as suas angústias, né? E gostaria de encontrar uma fonte da sorte. E aí, poxa, mas nada é fácil nessa vida. A gente tem que batalhar. E, na verdade, as respostas estão dentro da gente, né? Nas nossas atitudes, que foi o que aconteceu. Com esses personagens, eu adorei. Emocionante. Me arrepiei. Vários momentos eu me arrepiei.
quem tá escutando com certeza também se arrepiou muito, muito, muito. Gosto muito mesmo. E, bom, gente, então vamos seguir. Eu tô até assim, meio aqui fora do ar, assim. Eu tô no universo da história ainda. Vamos seguir aqui com o nosso Trico. Bem, vamos falar um pouco sobre um assunto que você entende muito, que é voz. Muito. Você entende muito, gente. Formação, ó, depois se vocês quiserem, eu mando o currículo dela pra vocês, entendeu? Porque a moça tem aí muitas pesquisas, né? Você se aprofundou bastante nesse assunto. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua formação, esse seu interesse pela área da voz. Vamos lá. Realmente, eu sou fascinada pelo universo da voz, né? Tudo que envolve isso. A voz é um trânsito, né, de conexão entre o nosso mundo interno e o mundo externo, o como passa pela voz, né, essa comunicação entre os mundos internos e externo. Então, tem uma potência tão grande e ela está conectada à minha força vital, né, aos meus impulsos. Eu penso muito a partir desse ponto, assim, a voz. Na comunicação ela acontece, na necessidade da comunicação. E às vezes a gente não consegue colocar a nossa voz, né? Nossa, a gente viaja, né, sobre esse assunto, né? O quanto é difícil, né? O quanto é difícil. A gente vê, indo para outros caminhos também, muita gente comentando, nossa, eu não consigo falar em público, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito tímida, né? É algo que prende, né? Vai além, né? De muitas outras coisas psicológicas mesmo, né? Totalmente. Aliás, a minha pesquisa do mestrado... deixa eu comentar um pouquinho antes de como eu cheguei a isso, né? Só para entender aqui o processo. É que eu sempre tive interesse tanto pela voz falada quanto cantada. Eu sempre cantei desde pequena. Assim, cantei, gostava de cantar. Não era mas cantava, gostava. Sempre adorei. E foi através de uma professora de canto que eu descobri esse trabalho que depois virou meu mestrado. Que até vou comentar os nomes, eles não são muito conhecidos, mas é um trabalho genial e tem sido cada vez mais conhecido, que são os artistas pesquisadores da voz, Alfred Wolfson, e aí depois o seu discípulo, que é o Roy Hart, que era um ator. E aí, enfim, são princípios de trabalho que eu descobri, enfim, eu descobri, né, na minha experiência, chegou até a mim, mas... Não é muita gente que ainda conhece. Então, eu fiz aula com vários professores mesmo dessa técnica, que até tem uma certificação, que é Roy Hart Voice Teachers. E, enfim, foi aí que a gente estava conversando antes, né? Que eu fiz esse trabalho tanto aqui no Brasil com uma professora, que eu fiquei bastante tempo com ela, que foi a Paula Molinari. E eu fiz curso também na França, que é o centro oficial do Roy Hart, lá no sul da França. Também, enfim, no Chile também, mas é o mesmo grupo. Enfim, aí, esse trabalho, ele linka, como você estava falando, com a nossa psique, né? Com o psicológico, com o nosso mundo interior. A voz está totalmente relacionada. Então, por isso que esse trabalho relaciona o Jung, que é o psicanalista junguiano, que vai falar dos arquétipos, da voz... enfim, de vários aspectos, ânimos, ânima, né? O nosso lado feminino, o lado feminino do homem, o lado masculino da mulher. São muitos aspectos envolvidos e assim, ó, e também uma relação muito forte com a sabedoria oriental, né? Que ele bebeu muito lá. Esses autores, o Wolfson e o Roy Hart, eles têm uma grande influência desse pensamento, né? É um pensamento muito próximo desse pensamento junguiano. E aí vai relacionar, vai falar que a nossa voz é a nossa personalidade. Até eu dou aula de voz, então eu começo o primeiro encontro sempre falando, tendo uma fala sobre isso, que pra gente perceber o quanto nós somos a nossa voz. Vou fazer uma com você, Aninha? Eu acho. Posso fazer uma com você? Assim, pode. Então, que é assim, como é a sua voz? Fora. A minha voz eu acho que ela é pra fora, assim. Eu acho que ela é uma voz forte.
E é uma muito aberta, assim. Mas acho também que ela é anasalada. Uma voz um pouco anasalada, assim. Eu tento tirar, né? Porque a gente, quando começa, eu também sempre me interessei bastante por esse assunto, então fiz aula de canto. E aí os professores sempre, vamos tirar do nariz, né? Trazer mais pro peito. Que aí acho que também entra um pouco... talvez um pouco infantilizada, né? E é isso que você falou, aquelas que... Bom, gente, eu não quero começar a falar da minha vida pessoal, tá? Eu acho que isso que você falou faz total sentido. Quando a gente para analisar a nossa personalidade e a nossa voz. Tem questões culturais também, né? Então, eu venho também de famílias de nordestino, né? Então, tem uma voz mais no nariz, né? Também tem isso. Então, todos esses fatores, né? Que a gente pode um pouco alterar, né? A questão cultural, a gente pode tentar alterar. Mas muitas características vão permanecer, né? Mas só para fazer a continuação aí dessa brincadeira que eu faço, essa proposta, que é assim, aí eu digo para você trocar a pergunta. A resposta continua sendo a mesma, mas a pergunta é: como sou eu? Sim. Porque a voz está dizendo de você, né? Então, como eu percebo a minha voz, é como eu sou. Totalmente. E, na verdade, essa é até uma prática que eu aprendi com uma professora também de Roy Hart e tal. E que ficou mais conhecida a técnica. Não é exatamente uma técnica, mas é questionável essa questão da técnica. Mas esse trabalho, né? Eu perdi a linha do que eu tava falando. Não, e você me fez lembrar uma coisa também, que até com os comentários, né? Que, quando você não tá bem, né? Aquilo que a gente, né? A gente não tá bem, a gente já transparece, né? Pela voz. Então, muita gente já percebe, aconteceu alguma coisa, né? A sua voz pode não estar te vendo, mas já sabe, né? Exato. É claro que, talvez, não sei, você pode responder melhor. A gente que tem esse trabalho... que tenta estudar um pouco mais a questão da voz, tenta disfarçar um pouco. É possível disfarçar um problema interno que você tem, uma questão, de repente alguém faleceu, e aí você tem que fazer uma apresentação. Você consegue, pela técnica, camuflar isso, de certa maneira? Eu tento fazer isso às vezes, né? É interessante essa pergunta, mas como eu trabalho assim comigo, enfim, aliás com os alunos, é meio que pelo caminho contrário. Alguns alunos já me fizeram essa pergunta, assim, a gente tem esse interesse, né, de não demonstrar. Como eu faço para não demonstrar o que eu estou sentindo? E aí, eu gosto de estimular as pessoas que elas pensem justamente ao contrário. Como eu posso... Claro, mas isso é um ajuste com o social. Em que medida eu consigo ou não fazer isso? Mas, como eu dou aula também para atores, o mais interessante... Talvez o mais saudável para a gente seria poder ser sincero com o que a gente está sentindo nessa conexão com o mundo. Isso seria um caminho mais... de sinceridade, de conexão, né? Do que eu tenho, né? Do que eu sinto, do que está reverberando em mim nessa comunicação. E essa é a busca de ser sincero com o sentimento. De quando eu tenho, no caso da cena, né? Quando eu preciso chegar num estado que eu consiga realmente me conectar com esse estado. Não disfarçar, não fazer de conta, né? Sim. E aí, é claro, agora, só que a sua pergunta é o caminho contrário, né? Como que eu consigo disfarçar, no caso, com a técnica. Que também é necessário para o ator. Se é possível, mas na verdade talvez seja possível, mas não mais adequado, né? Não mais... É que a questão, né, do ator, talvez dessa... ela é meio complexa mesmo. Então, eu sinto aqui que é necessário em alguns momentos. Mas aí você... Pensando isso até agora, eu acho que a gente não vai tentar disfarçar algo, mas a gente vai tentar naquele momento se conectar com outros estados e com outra emoção, de verdade. Sim. Por exemplo, se eu estou triste porque morreu um familiar, eu não vou tentar disfarçar isso, eu vou tentar encontrar essa outra vibração, essa outra ressonância. A partir da voz também, a gente pode encontrar esse outro estado. E aí eu não vou estar disfarçando
Eu vou Sim. realmente ter conseguido Incrível. naquele momento me conectar com, né? A gente tem esse poder de se conectar a partir da respiração, a partir da voz. A gente chega num outro estado. E aí eu já não tô mais disfarçando. Eu tô realmente sendo aquele... Porque eu cheguei naquele outro local. Incrível. Né? Então, acho que é um pensamento, é uma ideia, uma palavra, mas eu acho que muda tudo. Muda. Com certeza. Até pra gente pensar sobre isso, né? No nosso dia a dia, a gente tem aí muitas pessoas que trabalham com a voz que devem estar nos escutando, né? Ou vão nos escutar depois. E aí, é pra gente refletir sobre isso, de encontrar esse lugar, né? Esse momento, pra que às vezes, né? Não é disfarçar, né, encontrar outros caminhos, Exato. né? Bem bacana. E aí a gente tem, né? Você comentou um pouquinho o ator e o narrador de histórias. Quais são essas vozes, né? Como você pensa isso no trabalho do narrador de histórias, no trabalho do ator, que é diferente, né? Mas também, por exemplo, aqui teve momentos que você narrou a história e apareceram personagens. E aí você deu uma outra intenção. Como você vê isso? Essas diferenças do trabalho da voz no narrador de histórias e no ator? É interessante essa pergunta. Não sei se eu já parei para pensar exatamente sobre isso. Olha Se existe alguma diferença nesse caso, né? Talvez de colocação de espaço, né? Também, porque muitas vezes o narrador ele está em outros espaços que não necessariamente. Às vezes ele está no palco também, né? Já acontece, mas também está em outros espaços, né? Aí eu acho... Eu não gosto muito de separar a questão apenas da voz, sabe? Porque quando a gente fala só da voz, parece que ela é separada do corpo e do encontro aqui, do momento presente. E não. Então, eu acho que essa pergunta, ela se relaciona ao qual é a diferença do ser um ator, né? E do narrador. Sim, Porque verdade. a voz, ela é só um reflexo desse encontro, né? Dessa diferença desses encontros. Dessas expressões que tem, elas se aproximam em vários aspectos e tem algumas coisas que são muito diferentes, né? Como, por exemplo, só uma delas, que eu acho que talvez para mim é a mais importante. Não que na cena, no teatro, a gente não tenha uma troca, ela tem e ela é real, é claro. Essa é a grande questão do teatro, né? Mas eu tenho a impressão que na contação, pelo menos a contação é sempre... As peças depende, né? Não são todas. Mas na contação sempre aqui. É eu em relação a você. E existe uma resposta e a sua resposta vai me afetar. Sim. E vai alterar a minha narração. É invariável, é inevitável. Acho que isso é o interessante, né? Que a gente se permita... jogar de acordo... Jogar, né? Estar presente, né? O jogo é essa brincadeira. Ação, reação. Então, eu acho que essa troca, ela muda, ela afeta tanto a voz quanto, né, a presença, que a voz é tudo, é essa presença. Então, eu penso que é mais em relação a isso. Sim, sim. Mas são muitos aspectos. Automaticamente tem, né, as suas colocações aí, né? O narrador, o ator, tem seus caminhos, claro, né? Claro, realmente, isso é muito profundo, são muitos aspectos. Eu só comentei um que, para mim, me chama muito a atenção, porque é um desafio ter feito esse trânsito, né, da cena para contação. Talvez a coisa que eu mais tenha percebido, que é primeiro, não viver, não ser nenhum personagem, né? Estar sempre você. Embora eu esteja brincando, posso brincar de fazer uma minhoca, posso brincar do que for, mas sou eu ainda, né? O tempo inteiro. Claro, no teatro também, mas a gente vive por mais tempo, né? Aquela personagem, se a gente pode chamar assim, né? Sim, sim. E aí a voz, né, eu considero ela como um instrumento mesmo, né? Como um instrumento musical, e a gente precisa lapidar, a gente precisa cuidar, né, dessa voz. E aí eu queria que você falasse o que você recomendaria de cuidados com a voz. Sabe, agora você perguntando isso me faz pensar que talvez a coisa mais importante para a gente cuidar da nossa voz é a gente cuidar da gente.
e a gente poder se fazer carinho, poder se aceitar. Eu, né, nesse trabalho, né, dando aula de voz, eu percebo que a maioria das pessoas não gosta da própria voz, assim como não gosta do próprio corpo. A gente está sempre insatisfeito, né? Isso é algo que determina muito o como eu vou me expressar. Se eu não tenho segurança, mas segurança no sentido de estar bem consigo, né? Se eu não estou bem comigo, tudo que sai, né? A minha comunicação com o mundo, ela vai ser truncada, porque eu não estou passando a minha verdade. Então, talvez eu acho que a primeira coisa seria isso, a gente tem que fazer um trabalho de aceitação de nós mesmos, da própria voz e de conectar com a brincadeira. De lembrar que não somos adultos sérios e não precisamos ter uma absurda formalidade e a voz mais incrível do mundo, com todos os padrões estabelecidos. Não, acho que o caminho não é esse. Acho que o caminho é o contrário, é encontrar a sua verdade de comunicação, a sua forma de se expressar, as suas pausas, os seus intervalos, a sua respiração. E não, quando a gente busca padronizar, enfim, é complexo isso porque o mercado exige. Nossa, achei maravilhoso tudo que você está falando. Mas é uma certa lutinha entre as exigências do mercado e a real conexão consigo, um trabalho de exploração de si mesmo, né? Enfim. Então, eu acho que a gente tem que estar consciente de que existem dois caminhos. Eu sempre busco intercalar questões técnicas que são importantes. Como, por exemplo, a gente precisa articular as palavras. Mas se eu ficar focando só nisso, eu vou trazer uma voz mecânica, padronizada, sem emoção nenhuma. Então, como que eu faço esse ajuste, né? Entre a emoção que eu preciso trazer e também precisa... Não estou dizendo que a gente não precisa articular, precisa. Mas é um ajuste aí... Que como eu encontro esse ajuste na medida que ainda assim seja confortável para mim, que eu não esteja forçando, fazendo um personagem, vivendo um tipo que foi moldado por um padrão que está sendo exigido. Mas esse assunto é complexo e cada um vai ter que ir, sabe, fazendo o seu ajuste. Eu acho que isso que você falou talvez seja o mais difícil, né? Porque, como você falou, técnicas existem, né? Então, tem a própria fono, né? O trabalho de fono que vai ajustar e tal. Ou você faz uma aula de canto e aí... Mas se você não se encontrar, né? Se não for algo que venha de dentro, de aceitação mesmo... nada vai fazer sentido, né? Você não vai conseguir mudar, né? Então, acabei de lembrar de uma pessoa que sempre comentou, eu fiz fono, mas não melhora e tal. Talvez porque ela não tenha chego nesse outro lugar, né? É mais interno, isso é mais difícil, né? E é um outro caminho. Às vezes, se a gente pega lá no início, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ser que nem o fulaninho, ter essa voz. Você está fazendo um caminho externo, né? Que tem isso, né? É muito, muito engraçado, até na parte de rádio mesmo, né? A gente tem uma referência, assim como tem as modelos magras e tal. A gente tem uma referência de vozeirão para um locutor, né? Por exemplo, uma voz forte e tal. E a gente vê que hoje não é mais assim. Se a gente parar para observar nas rádios e tudo mais, o que importa mais é o que está sendo comunicado, né? Como está sendo comunicado, do que você ter o vozeirão. Exato. Né? Então, isso não é mais o foco, né? Mudou bastante. E às vezes eu acho que também faz parte, é o nosso papel também, tentar transformar as coisas. Existe sim um padrão, existe um modelo social exigido, mas eu, pelo menos, acredito que a gente tem que, aos pouquinhos, né? Essa coisa meio utópica, de achar que a gente pode, aos pouquinhos, ir transformando isso. Então, sinto, né, que esse é o caminho de encontrar a individualidade de cada um e conseguir se expressar com a sua verdade. Lindo, lindo. Vamos ouvir... Olha, tá passando muito rápido. Já são quase 1h30. Ui! Vamos ouvir uma história, mais uma. Você tinha duas, né? Pra contar pra gente. Eu tenho duas. Então vamos ouvir mais uma. Vamos ouvir mais uma. Antes disso, tem algum comentário na live? Temos sim, Aninha.
Que comentários temos? Ó, temos aqui lá no comecinho da live, o Danilo Furlan mandou: boa tarde! Boa tarde, querido. Eu vi tua mensagem, viu? Não consegui responder ainda, mas já respondo. Fica com a gente. Ó, a Paty Vieira Barreira mandou assim: boa tarde, Aninha. Um beijinho com o coração. Beijo, Paty. Te adoro. Bibliotecária maravilhosa em Diadema. Que ótimo. Aí, ó, quando a Letícia contou a primeira história, a Glau... Desculpa, moça, eu não vou conseguir esse sobrenome, que é meio russo. Ela mandou assim: viva! Lindo conto, Letícia. Parabéns, adoramos também. Legal, gente, vai isso. comentando aí, por favor. Vamos tricotar. Então vamos de mais história. Conta-se que há muitos e muitos anos viveu na Síria, em Damasco, um homem muito pobre chamado Ismar. Ismar não teve oportunidade de estudar ou desenvolver uma profissão, mas ele sempre trabalhou com muita vontade e sem nunca reclamar. Tudo que o Ismar tinha era uma pequena casinha, herança de sua família. Era uma casinha feita de pedra, protegida por um portão de madeira. Aos fundos de sua casa corria um pequeno riacho. À beira desse riacho crescia uma enorme figueira. E era ali, ao lado daquela figueira, que o Ismar gostava de sentar-se para descansar, para pensar na vida, para tirar um cochilo depois do almoço. Certo dia depois do almoço, quando ele se recostou na sua figueira para tirar um cochilo, antes disso, ele começou a pensar pela primeira vez o que seria dele no futuro. Afinal, o Ismar era um homem solitário, não havia se casado, não tinha filhos. O que seria dele quando a força física já não lhe restasse? Como ele ganharia o seu sustento? Foi com esse pensamento em mente que o Ismar dormiu. Então, ele teve um sonho. Ele sonhou que estava no Cairo, no Egito. Estranho, porque ele nunca havia estado no Cairo. E ele se encontrava em uma praça na qual estava acontecendo uma feira. Ele pôde reparar em cada um dos vendedores. Lhe chamou a atenção os tapetes tão belíssimos. Então, no sonho, ele dobrou uma ruazinha à direita, estreita e esburacada, e seguiu descendo por ela. Ao final dessa rua, havia um rio e uma ponte. E embaixo da ponte, pouco antes de chegar ao rio, ali havia um baú com ouro e joias preciosas. Então, Ismar acordou. Mas o sonho tinha sido tão real, que ele não duvidou, ele não questionou. Ele tinha certeza que aquele era o seu tesouro. Preparou a sua trouxinha e partiu em viagem. Era uma viagem longa, ficava em outro país. Viajou por dias e noites. E quando chegou à cidade do Cairo, ele ficou ainda mais impressionado, pois tudo era exatamente como ele havia sonhado. Ele estava ali na praça, reconheceu todos os vendedores, os tapetes, como eram lindos. Então ele dobrou à direita e seguiu pela ruazinha estreita e esburacada. E ao final dessa rua estava assim lá o rio e a ponte. E embaixo da ponte... Não estava o baú com o ouro e as joias preciosas. Exatamente ali havia um mendigo. Um mendigo mais miserável do que ele. O Ismar ficou muito decepcionado. Ficou triste, frustrado, se sentindo um tolo, um idiota. Ele não queria mais voltar para sua cidade, dias e noites de caminhada. Também não queria continuar vivendo ali, naquele país estranho. Ele subiu na ponte e estava disposto a de lá se atirar. Quando... Ei! Não se atire, não! Era o mendigo que havia agarrado a sua perna, dizendo: se você se atirar, você vai morrer. Esse rio é fundo.
O Ismar respondeu que era exatamente aquilo que ele queria. Não, não faz isso não. Seguinte, desce daí, desce dessa ponte e me conta a sua história. Entrete aqui um pouco a vida de um pobre mendigo. Bom, aí depois, se mesmo assim você quiser se atirar, aí você se joga. O Ismar, que não tinha muito nada a perder, acabou aceitando, não é? Desceu da ponte, sentou-se ao lado do mendigo e começou a lhe contar a sua história. Contou que viera de um país distante, guiado por um sonho, e que ali onde era para ter encontrado um baú com ouro e joias preciosas, havia encontrado um mendigo. Então o Ismar perguntou para o mendigo: você não acha que eu fui um idiota em seguir um sonho? Olha, eu que não ia usar essa palavra, mas já que você disse, você foi. Foi um idiota mesmo. Vi de lá até aqui por causa de um sonho. Olha eu, por exemplo, eu tenho o mesmo sonho há 5 anos. Todas as noites eu sonho isso. Ah, mas não é por causa disso que eu vou sair aqui correndo atrás de um sonho. O Ismar ficou curioso para saber qual era o sonho do mendigo. Bom, eu sonho que eu tô na Síria, em Damasco. O que já é um absurdo, pois eu nunca estive nessa cidade. Lá eu estou numa casinha de pedra, protegida por um portão de madeira. Aos fundos, assim, corre um pequeno riacho. Logo ao lado desse riacho cresce uma figueira enorme. Essa figueira é oca. E dentro dela há um baú com ouro e joias preciosas. É igualzinho a esse que você estava querendo encontrar aqui. Quando Ismar ouviu essas palavras, essa história, ele não pôde acreditar. Ele reconheceu, era a sua cidade, era a sua casa, a sua figueira. Deu um abraço no mendigo, que não entendeu nada, e partiu em viagem. Viajou por dias e noites, dias e noites. Então, chegou até a sua cidade, passou por seu portãozinho de madeira, cruzou a sua casa de pedra, chegou até o riacho e aproximou-se da sua figueira. E agora, só agora, ele percebeu que a sua figueira realmente era oca. Como ele nunca tinha percebido isso antes. E ali, dentro da sua figueira, estava o seu tesouro. Lindo! O Léo tá apaixonado. É muito amorzinho essa história. Oi? É muito amorzinho essa história. Ai, vocês já conheciam essa história? Não. Ai. Linda, linda, linda. Parabéns. E essa história, qual o nome dela? O Sonho de Ismar. E como chegou até você? Ela tá num livro da Rosane Pamplona. Nossa, eu esqueci o nome do livro agora. Grave. Não, tudo bem, tudo bem. É um conto tradicional, né? Que ela recolheu nesse livro, sim. Que agora me foge o nome. Se alguém lembrar, me passa. E são histórias, né? A outra que você contou, essa, muito especiais, né? Que tem uma mensagem muito bonita. Fala um pouquinho, né? Sobre a escolha dessas histórias. Então, faz parte de algum repertório específico? Como que você escolhe essas histórias? Escolhe com coração, né? Aquela história que... Sempre, é a melhor escolha. É a melhor escolha. Essas histórias, especialmente, elas me tocaram muito quando eu li pela primeira vez. E eu considero essas histórias, mas é uma classificação minha, tá? De sabedoria. E eu sou encantada por histórias de sabedoria, que fazem esse ciclo completo da vida, né? E... enfim, que trazem muitas reflexões e, enfim, essa coisa da sabedoria mesmo, um pensamento, talvez... Eu gosto de histórias orientais também. E enfim... é difícil até falar como a gente chega na história, porque... Ela te toca, né? Ela me toca muito. De alguma forma. E o legal da história é que... a cada vez que você conta e o tempo vai passando, ela vai significando, né? Muitas coisas, vai ampliando as significações. A história não tem só um sentido, né?
Se a gente fecha o sentido dela, a gente limita aquela história. Sim. Então, deixando aberto a cada vez... eu vou entendendo ela, né? Compreendendo no meu corpo de outra forma, trazendo novos sentidos. Ai, é muito intuitivo também. E a questão da voz na história, você é muito espontâneo? Ou você usa algum tipo de técnica para poder trabalhar? A gente sabe, né, aquelas técnicas que a gente aprende lá no teatro. Vamos marcar aqui o texto, fazer pausa aqui, pausa ali. Ou tudo isso é muito intuitivo? É curioso, porque eu faço com os meus alunos esse exercício, né? Da partitura, de marcar o texto, que eu considero que é importante também, enquanto processo, é muito importante. Mas eu acho que depois de um tempo que você já experimentou, e algumas coisas ficam no corpo. É uma sabedoria que a gente acaba já está um pouco. Então, hoje em dia, eu não faço isso eu não defino no texto, eu não faço uma partitura no texto, onde eu vou respirar, qual é a minha dinâmica, né? Qual o colorido que eu vou dar. É mais intuitivo mesmo, mas eu sinto que essa experiência das dinâmicas, das partituras, ela já está no meu corpo. Sim. Então, é algo que eu acho que eu uso. Mas não é o foco que eu dou nesse momento, assim, como eu trabalho. O estudo da história não é dessa forma hoje em dia. Sim. Mas eu não acho também que isso possa, em algum momento, não possa ser assim, sabe? Eu gosto também de explorar técnicas um pouco diferentes. Não tem uma única forma de fazer. Tem alguma história que eu conto que enfim, que é... Até lembrei de uma. Que aí ela é muito mais marcadinha, tudo. E outras que são um pouco mais livres. Então, eu acho que também depende... A história também pede, né? Do que a história pede. Essa coisa intuitiva de... Eu sinto que nessa história eu quero falar essas palavras dessa forma. E essa outra história, eu acho que eu tenho mais liberdade para ir dando os ritmos, o meu tempo, no de momento. acordo ali no momento, né? Com as reações também do público e tudo mais. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o seu grupo, né? São 2 grupos aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Poesia no Espaço. Sim. Como surgiu, né? Se tem outros integrantes, o repertório. Tem um blog, né? Você falou que tá um pouquinho desatualizado, mas não tem problema. É difícil ficar atualizando, né? Mas lá a gente consegue conhecer um pouco da história, né? Da sua história. Sim. Dos repertórios também. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo. Claro, foi com esse grupo que eu cheguei na contação de histórias, gente. Ele surgiu num outro formato, ele surgiu com uma grande amiga minha, e a gente tinha um músico na época, fazíamos 2 narradoras e um músico. E aí ele foi se transformando. Foi se transformando porque acho que grupo... Muitos têm isso, nessa questão dos interesses de cada um, e passaram muitas pessoas que contaram comigo, ficaram bastante tempo, e normalmente a gente estava em parceria, ou 2 narradores e um músico. Atualmente, eu tô fazendo mais assim. Eu digo que até brinco com essa questão do grupo, porque atualmente, nesse momento, sou mais eu com parceiros. E teve momentos que eu tive parceiros fixos. E aí, hoje em dia, eu trabalho com parceiros, assim, que às vezes contam comigo, às vezes eu tô só eu narrando, e aí tem um músico que tá me acompanhando e também, às vezes, com alguma parte narrativa. Mas ele tá eu tô experimentando novos formatos com esse grupo. Mas é o meu grupo, assim, engraçado, né? É do coração, é meu trabalho, onde eu também coloco muito a minha alma. E foram vários repertórios, né? Que vocês desenvolveram. O que acontece? Agora eu vou te contar que assim, tirou até o... Lá deu calor. O echado. Vamos tirar. Que a gente começou contando mitologia. Eu sou fascinada por mitologia. 2 aí... É incrível, né? Se tem história boa nesse mundo, mitologia ganha de todas, eu acho. E, na verdade, eu acho que o meu interesse é por ter tanta leitura, tanto potencial, talvez por não compreender tantas coisas, que me fascina mais ainda.
que eu fico querendo desvendar e cada vez eu interpreto algo, significa de uma forma. O mito, né, tem uma profundidade sem cabimento, assim, é muito, muito grande. E aí a gente começou contando os mitos. A gente tem um ciclo de mitos gregos, tanto que esse CD ali que eu trouxe é um CD de músicas que a gente fez para as histórias. A princípio, gente, não era para virar um CD musical, assim, vamos fazer um CD. Não somos um grupo musical para fazer show. Mas a gente quis registrar, em forma de CD, essas músicas que a gente compôs para contar as histórias. E eu fico muito feliz, né, por ter conseguido, porque ficou muito bonito, um trabalho... A gente vai ouvir. Assim, um trabalho simples, mas bonito. Sem grandes pretensões, que hoje em dia na vida eu trabalho assim, só assim, porque, gente... Sem muitas pretensões. Eu acho que porque assim, eu sou uma pessoa, né, eu sinto que eu sou muito crítica, no caso sempre fui. E eu tô tentando tirar esse peso da vida, né? Então, assim, não tem que ser a coisa mais genial do mundo. Eu vou fazer com a minha verdade do momento, na simplicidade. Eu acho que eu tenho encontrado nesse caminho da simplicidade algo que faz mais sentido pra mim, que me deixa mais confortável. Eu vejo um pouco isso, assim. E essa trabalho. relação, assim, bem bacana, né? Era também algo que eu queria te perguntar da música, da voz, na música, a musicalidade da palavra. Essa mistura que você faz, né? Que é bem bonita. Eu adoro fazer isso. Eu adoro brincar com isso, porque é uma brincadeira. A gente tem que lidar com a voz, né? Acho que, ainda mais com teatro, com a expressão... no lugar do lúdico, do brincar, né? Então, é uma delícia. E a gente faz isso desde sempre, né? Comparando com a criança canta, ela começa a falar, a gente não sabe diferenciar o que é fala, o que é canto. A gente tem esse potencial, só que a gente esquece e separa, né? Coloca as coisas nos quadradinhos. E eu acho legal brincar de misturar as coisas. Tá no meio de uma fala e brincar musicalmente com aquela fala. Afinal, toda fala é musical, né? Mas brincar conscientemente com isso. Dá pra gente ampliar um pouquinho. Mas é sempre uma descoberta. No momento e aí você escreve a letra e já pensa numa melodia para aquela música? Então, Aninha, uma coisa que eu nunca imaginei, eu sempre gostei de música, sempre amei cantar, mas eu me descobri meio compondo essas musiquinhas. Eu não gosto de falar musiquinhas, mas essas musiquinhas músicas. Por serem curtas, por né? serem curtas, exato. Exato. Quando a gente vai falar da gente, às vezes. Mas é isso, eu acabei compondo, eu gosto de brincar, de criar realmente a melodia. Então, eu já crio a letra com a melodia. Mas não sou eu, assim, no grupo que a gente trabalha mais com o infantil mesmo, Poesia no Espaço, eu me sinto à vontade e tranquila para compor essas músicas. Mas os parceiros também. Quando tô com um parceiro, um compõe uma música, o outro outra. Às vezes eu faço uma letra, o parceiro faz a melodia. Às vezes eu faço os dois e coloca a harmonia, o músico. A gente vai sentindo. É muito assim, rola um fluxo. Show. Vamos ouvir então? Vamos ouvir, Léo? Vamos. Vamos escutar algumas músicas. Tô doido pra ouvir. Do CD Poesia no Espaço. Você consegue ver o vento? Você consegue ver o sol? Você consegue ver a saudade? Você consegue ver a felicidade? Consegue ver o vento que corre no planeta Júpiter? Consegue ver o som que carrega a palavra lá no Turquistão? Você consegue ver a saudade que eu tinha quando eu era bem velhinha? Consegue ver a felicidade de sua vizinha? Consegue ver a felicidade de sua vizinha? Basta imaginar, imaginar, imaginar. Basta imaginar, imaginar, imaginar. Basta imaginar,
imaginar, imaginar. Tum tum pra te contar, tum tá pra te conaiá, tum tum pra te contar a tá, tum turum tá pra te conaiá, Tum tum pra te contar, tum tá pra te conaiá, tum tum pra te contar a tá, tum turum tá pra te conaiá, tum tum turum tá pra te contar naiá, tuti pra contar taratito, tuti pra te conaiá. Pra te contar naiá, tuti pra contar taratito, tuti pra te conaiá. Programa Tricotando Palavras. Está aí sentado, vem pra cá cantar. Você que está aí zangado, vem pra cá voar. Você que está aí entediado, vem pra cá sonhar, vem pra cá sonhar. Ver e ouvir histórias, é viver aventuras, é voar, brincar, sonhar, flutuar nas alturas. Ver e ouvir histórias, é viver aventuras, é voar, brincar, sonhar, flutuar nas alturas. A caixa de Pandora é tão misteriosa, Zeus se apaixona, Hera fica furiosa. Prometeu nos faz tremer quando está com dor, e Narciso agora é uma flor. Ver e ouvir histórias, é viver aventuras, é voar, brincar, sonhar, flutuar nas alturas. Eco pode ser ouvida nas montanhas, Eros provoca paixões tamanhas. Hércules tinha uma força sem igual. A guerra de Troia foi tão triunfal. Ver e ouvir histórias, é viver aventuras, é voar, brincar, sonhar, flutuar nas alturas. Ver e ouvir histórias, é viver aventuras, é voar, brincar, sonhar, flutuar nas alturas, flutuar nas alturas, flutuar nas alturas. Tricotando Palavras. Vento, vento,
janela, vento que corre pela pele, suave chega quando quer, intenso quando lhe convém. Vento carrega a poeira, transporta a saudade, algumas vezes faz carinho, outras vezes arrasa campos, casas, cantos, telhados. Vento temperamental, vento natural. Passe, vento, pode passar, tome seu rumo, siga seu curso. Quem sou eu pra impedi-lo de passar? Bate na janela, vento que corre pela pele, suave chega quando quer, intenso quando lhe convém. Vento carrega a poeira, transporta a saudade, algumas vezes faz carinho, outras vezes arrasa campos, casas, cantos, telhados. Vento temperamental, vento natural. Vento, passe, Fique à vontade. quem sou eu pra impedi-lo de passar? Quem sou eu pra impedi-lo de passar? Vento, vento, vento norte, vento, vento. Olha só, Dona Letícia, eu achei incrível esse CD. Obrigada. Vou escutar, eu ganhei, tá aqui, ó. Não tem nada, é simples. É simplesinho, mas é maravilhoso. Eu tô com inveja da Ana, que eu não ganhei o meu. Olha a cobrança. A gente vai copiar. Eu vou roubar o seu, Ana. Fica esperta. A gente vai copiar. Eu deixo. Eu já sei o que a gente vai fazer. Depois eu te falo. Tá Não bom. vou falar aqui, né? Senão todo mundo vai ouvir. Mas eu já sei o que a gente vai fazer. Olha, gente, esse é o CD aqui na câmera. Deixa eu, Canções de Histórias, tem um subtítulo, né? Mitos gregos. Mitos gregos. Lindo. Então, quem quiser também adquirir, é só entrar lá no blog do Poesia no Espaço, né? Ou por e-mail também. Ou mandar um e-mail, tá? Ou encontrar a Letícia aí nas redes sociais. Exato. Letícia Quioqueta. Ou Poesia no Espaço. Ou Poesia no Espaço. E aí pedir maiores informações, tá bom? Então, gente, vamos falar. Tem mais um coletivo, né? Que eu queria que você falasse Opa. um pouco. Que, na verdade, é um grupo chamado As Coletivas. Exato. Conta pra gente um pouquinho da Ai. pesquisa desse grupo. Conto sim, nossa, tô muito feliz com esse grupo. Nós somos todas narradoras de histórias que nos encontramos na Casa Tombada, na pós-graduação. Éramos colegas e todas já trabalhavam com seus grupos já há bastante tempo. Mas acho que quase todas nós, posso dizer isso, nós trabalhávamos mais com o infantil. E foi na Casa Tombada, aliás, para mim também, foi no processo da Casa Tombada, dessa experiência, que eu comecei mais a contar histórias pensando mais no público adulto mesmo. E o nosso objetivo das coletivas, então, esse encontro de 4 narradoras, a Paula, Débora, Lilian e eu, nós contamos histórias para adultos. Então, a gente está nessa pesquisa. A gente começou com um ciclo de histórias sobre mulheres. A gente gosta de falar sobre o feminino. Agora, a gente também está preparando histórias de sabedoria e outras histórias. E está sendo um encontro muito bonito. A gente está realmente investigando, se ajudando nessa pesquisa. A gente se encontra semanalmente. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro Sesc agora. Ai, já que tô até lindo. anunciando que nem tá. Não tá divulgado. Não, mas já vibra na divulgado nem nada. positividade. Não, mas já tá confirmado. Só não tá então. divulgado, que falta ainda um pouquinho, acho que agora em outubro. Mas lindo. aí a gente vai divulgar. Quem quiser acompanha a gente. É um trabalho que eu tô muito feliz, me orgulho muito, assim, de termos tido esse encontro na vida. E, enfim, tem sido muito bacana.
a gente faz uma proposta. A gente tem feito propostas um pouco diferentes em cada encontro, né? A gente apresentou na Funarte também. Outros espaços, depende do ambiente, a gente vai adaptando. Agora, só mais uma, gente, também. É um clássico, né, da contação. Hoje em dia, você conhece, é claro, que é Mulheres que Correm com os Lobos. A gente está flertando com algumas histórias aí desse livro para preparar. Porque não tem como não se apaixonar pela Clarissa e as suas histórias geniais. Quem quiser, fica a dica. Um dos livros que marcam a vida, né? Livro de cabeceira, todo mundo tem que ter. Livro de cabeceira, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estés Píncola. E histórias maravilhosas com análise, né? Ela é uma contadora de histórias também. E também psicanalista junguiana. Não, psicanalista não. Não, peraí, acho que eu tô confundindo. Terapeuta junguiana, né? Da linha junguiana. Isso. E, enfim, é um grupo muito bacana que, e bem quando você puder, tá convidada para assistir a gente. Eu quero muito. Então, essas apresentações de outubro, né? Você disse, divulgue, porque eu quero ir. Vamos e divulgar. É bem importante, né? A história, né? Para todos, né? Então, não é algo que às vezes a gente acha que é infantil. Não, né? Não há quem não goste de ouvir uma boa história, com né? certeza. Não é? O Léo já está me pressionando ali. E assim, pra gente, assim, a gente já tá finalizando. Já, então, desde já agradeço imensamente, assim, a sua presença aqui. Foi enriquecedor pra trajetória do Tricotando Palavras, né? Foi maravilhoso, o Léo disse. Aparece mais, por favor, moça. Por favor, venha mais vezes. Sim. O espaço é sempre aberto, né? Pra gente ouvir aí muitas histórias. Então, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar com a gente a sua experiência. Obrigada a vocês, gente. Eu adorei participar. Essa troca é sempre tão rica. E passa já contato também, né? Contato o quê? Facebook? Não. Que você puder passar. WhatsApp, os meninos já vão ficar loucos pra anotar. Não, é que a gente lembra nessas redes sociais. Então, tem várias formas de achar. Hoje em dia, o fácil é se achar nas redes, né? Então, eu tô como Letícia Quioqueta. Tem Facebook, Instagram. Mas tem também os dois grupos mesmo, que é o Poesia no Espaço. Que só colocar também Poesia no Espaço, tanto Instagram quanto Facebook, acha. E tem o blog, que é poesianoespaço.wordpress.com.br. E que mais? E as coletivas. Coloca lá, coletivas. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Coletivas Contos. Show, Encontra show. a gente. A gente ainda tem tempo, Léo? Não. Ai, Não. gente, acabou! Muito obrigada a todos os ouvintes, tricoteiros e tricoteiras de plantão. E semana que vem estaremos novamente aqui. Obrigada, Léo. Eu que agradeço, Ana. Até, gente. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada, gente. Quem não adora ouvir e contar histórias? Você ouviu?